Olá pessoal, boa noite. Tivemos um problema ali técnico no Face, não consegui abrir a câmera, nem no celular, nem no notebook. Então eu resolvi fazer um vídeo, como se fosse a live, depois eu coloco ali o link para vocês, vou colocar na minha página do YouTube também. E vamos iniciar então. Boa noite, hoje é dia 23 de outubro de 2021 e a gente está aqui para fazer o lançamento do meu livro, que se chama Desempenho Motor em Pré-Escolares, o Educador Infantil como Mediador, pela editora Apris. Então eu vou falar para vocês um pouquinho do que se trata a obra, né? Vou fazer uma breve apresentação para vocês saberem, né? Do que se trata, como que foi que eu fiz o livro. Muitas pessoas perguntam, né? Que se trata o livro, como que eu publiquei. Então a gente está aqui hoje para fazer o lançamento. Infelizmente, né, devido à questão ainda da pandemia, não foi possível fazer o lançamento presencial. Então a gente está fazendo o lançamento virtual, tá bom? Agradeço a todos que compartilharam, já quero agradecer, que já estão adquirindo o livro, né? Muito obrigada a todos. Então, assim, a ideia do livro, na verdade, eu não escrevi para se tornar um livro. Foi algo assim que aconteceu sem que eu esperasse. O livro se trata de uma pesquisa da minha monografia do pós em motricidade infantil, que eu fiz em 2012 e 2013, na URGS. Então eu fiz a minha monografia baseada em coleta de dados, né? Toda a pesquisa foi feita com crianças, né, lá da escola, entre 4 e 5 anos, da Imigranjinha, né? E que eu quis avaliar como essas crianças estavam, como estava o desempenho motor, tanto amplo quanto fino, né, das crianças. E foram avaliadas 27 crianças. Eu usei a escala de desenvolvimento motor do EDM, né, do Francisco Rosa Neto, para avaliar essas crianças, tanto meninas quanto meninos. E também fiz observações da prática pedagógica dos professores, né, da educação infantil, as práticas pedagógicas motoras, em ambiente aberto e ambiente fechado, ou seja, na sala de aula e também no espaço aberto, que seria na praça da escola, o local geralmente que as educadoras utilizavam para fazer esses momentos, né, de atividades. Então aqui no primeiro capítulo vocês vão ver ali que é vão ler, né, que é todo o objetivo da pesquisa, né, os objetivos gerais, a introdução. Depois no segundo capítulo tem a revisão de literatura, que daí eu vou falar um pouquinho da infância, da importância do desenvolvimento, né, motor, das práticas motoras, do desenvolvimento motor infantil e a rotina na educação infantil, como se dá a rotina, né, com ênfase na prática pedagógica motora, né. Depois no capítulo 3 a gente vai ter como quem participou desse estudo, né, que foram 27 alunos que participaram, né, com autorização, né, dos pais, porque foi aplicado o teste, foi feita observações, né. Então, no capítulo 3 é toda a metodologia. E no capítulo 4, aí sim a gente vai ter a discussão, né, dos resultados, o que a pesquisa nos trouxe de resultados, né, essa amostra, né, que foram 27 alunos. Como que se deu essa pesquisa, o que foi o resultado, né? Aí, um breve relato, assim, que vocês vão encontrar, é que nessa pesquisa que eu realizei, 27,27%
das crianças, elas apresentaram o índice motor geral. O que é o índice motor geral? É tanto a motricidade fina, a global, equilíbrio, né? Lateralidade é a geral, tá? Eles foram inferior no resultado. E 63,67 normal, que ficaria entre o normal baixo, normal médio, normal e normal alto. Então, 27% dessas crianças estavam em nível inferior. E a gente se pergunta, né, por que essas crianças, né, estão nesse nível inferior do desempenho motor? Será que as oportunidades, né, de aprendizagem motora, os estímulos motores, né, tanto em casa, na família, quanto na escola, por que esses 27,27% de crianças apresentaram, né, esse índice inferior, né? Então, a gente questiona aí esses dados, né? E pensa um pouquinho na nossa prática, né? Na nossa prática no dia a dia e no que as pesquisas nos trazem, né? Sugerem intervenções motoras, tanto na mobilidade, quanto na percepção sensório-motor, no engajamento, né? Nos mostram que quanto mais atividades motoras essas crianças elas desenvolvem no seu dia a dia, na sua rotina, né, da educação infantil, elas vão ter melhoras no desempenho motor geral, na mobilidade, no engajamento, na atenção, né, no desenvolvimento tanto motor fino quanto amplo e até também na regulação do comportamento, porque geralmente a atividade motora, quando a gente realiza ela em grupo, eles precisam esperar, eles precisam aguardar a sua vez, eles precisam prestar atenção nas orientações, né, da professora. E aí que vem a segunda parte da pesquisa, que foi as observações que foram realizadas tanto em ambiente aberto quanto em ambiente fechado, né, que seria na sala de aula, né, e na praça. Como que a educadora infantil, como que a professora de educação infantil, ela desenvolvia essas aulas, essa aula nessa observação que eu fiz, né? E aí, o que foi observado? Foi observada a organização do início e da aula, como se deu, né, na pesquisa ali, a instrução, como ela instruía os alunos, mostrava, fazia demonstração, né? Os materiais utilizados para realizar a atividade e o engajamento dos alunos. Tanto na rotina em ambiente fechado, que equivale à sala de aula, quanto no ambiente aberto, que foi na praça da escola, foram observados esses critérios, né? E aí no livro, né, ali na pesquisa, vocês vão observar o que foi concluído, né? O que foi observado, quais outras pesquisas que falam, né, sobre o educador infantil, né, como mediador dessa aprendizagem, que o ideal seria, né, nós termos um educador físico para desenvolver essas atividades, né, e que na nossa realidade nós sabemos que não ocorre, né. Geralmente o educador infantil, o professor de educação infantil, ele é o professor de música, é o professor de educação física. Então acaba que as atividades são mais brincadeiras lúdicas, né? Não são atividades voltadas, né, ao desempenho motor, digamos, mais refinado, ao equilíbrio, à lateralidade, arremesso, enfim, esquema corporal, acabam sendo brincadeiras sem um objetivo concreto dentro da área, né, da educação física. E o que chamou bastante atenção nessa pesquisa é que as meninas, elas apresentaram, né, na amostra, o desempenho motor acima dos meninos, né? Então,
tem aqui no livro eu relato uma pesquisa que mostra isso, e as demais geralmente mostram ao contrário, que são os meninos que têm um desempenho motor geral, né, superior às meninas. Nesse caso foi diferente, as meninas, né, que chamou atenção também. E aí lá nas considerações finais, né, a gente vai trabalhar, eu vou relatar aqui para vocês a minha opinião, né, em relação à aprendizagem motora, a importância da educação infantil, né, porque na nossa sociedade, agora, mais do que nunca, né, nessa época de pandemia, nós podemos observar que a educação infantil na sociedade, ela não é considerada um local, né, a escola de educação infantil, um local de aprendizagem, e sim um local do cuidar. Tanto que nós ouvimos vários governadores, vários vereadores, várias pessoas falando, né, a escola tem que abrir, a escola tem que voltar, a escola de educação infantil, porque os pais precisam trabalhar. Quando a gente ouve essas falas, eu me questiono, os pais precisam trabalhar, claro, mas a escola não é para os pais. O direito à escola e à aprendizagem é da criança. Então, todos têm direito, se o pai trabalha ou não, todos têm direito à escola de educação infantil. E quão é importante o nosso papel enquanto educador infantil de conhecer o desenvolvimento motor, de oportunizar atividades que desenvolvam o desempenho motor dessas crianças, porque lá adiante, né, do ensino fundamental, quando a criança for aprender, né, a ler, até mesmo na educação infantil, na pré-escola, nós já iniciamos letramento, né, e a gente vê as crianças com dificuldade, não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, fazem letra espelhada, tem muita dificuldade de mobilidade, às vezes, de coordenação, viso manual. Então, tudo que a gente pode estar oportunizando e trabalhando na educação infantil. Então, o quanto o professor de educação infantil é importante, né? E precisa, nas nossas formações, tanto a formação da pedagogia quanto do magistério, que ainda nós temos, né? Magistério, curso de magistério, e da pedagogia, de trabalharem essas questões, né, de terem disciplinas específicas que trabalhem, que ensinem, que mostrem para o futuro professor a importância do desenvolvimento motor, das atividades pedagógicas voltadas ao trabalho, às práticas motoras, né, esse trabalho. Então, a gente percorreu esse caminho ao longo dessa pesquisa e a gente chegou a essa conclusão de quão importante ter o professor, né, de educação física, o educador físico, de dar essa orientação, né, para as professoras e de ter essas formações específicas, né, para que a gente possa estar desenvolvendo melhor as atividades motoras, as práticas motoras na educação infantil. E quão necessário é essa prática, porque muitas vezes a gente pensa, ele está brincando, mas às vezes essa brincadeira ela precisa ser direcionada com um objetivo, né? O objetivo de desenvolver as potencialidades motoras, né? As aptidões motoras dessa criança. Então essa foi a minha pesquisa que se tornou livro, né? Então vou falar um pouquinho agora como que eu publiquei o livro, como é que foi. A editora Pris é uma editora de Curitiba. Eles entraram em contato comigo em 2020, lá no início da pandemia, em março, eles entraram em contato para saber se eu tinha alguma publicação, algum artigo, alguma monografia, algo que eu tenha escrito que eu gostaria de estar publicando, né? E eu enviei alguns materiais que eu tinha
um artigo da minha pós de educação especial, eu enviei, e o artigo, a minha monografia da URGS, que eu concluí em 2013. E eles me retornaram dizendo que estava adequado nas normas a monografia e a quantidade de páginas, né? Porque tem uma quantidade de páginas mínima para a gente poder publicar, conforme as normas. E que eu poderia publicar a outro artigo também, mas aí teria que escrever mais, né? Algumas páginas. Então eu optei, né, em publicar esse livro com essa pesquisa, né? Porque eu considero, né, a educação infantil e o educador infantil, o professor de educação infantil, desvalorizado, né, no nosso país. E a base da aprendizagem, tanto a aprendizagem social, cognitiva, afetiva, ela se dá na educação infantil. Né? E a gente vê o quanto é desmerecido a nossa profissão, mas muitas vezes a gente passa por cuidadora, né? E não a educadora, aquela que vai estimular aquele bebê, estimular a criança pequena, para que ela consiga aprender a ter novas aquisições motoras, cognitivas, enfim. Então, o nosso papel enquanto educador infantil é muito mais amplo, né? E então eu pensei, não, eu vou publicar este livro para divulgar o nosso trabalho, divulgar o que foi realizado na escola EMEI Grandinha em 2012, que eu fiz essa coleta de dados. E quão rico são as nossas práticas, né, os nossos trabalhos que a gente desenvolve na educação infantil e que muitas vezes a gente não publica, né, esses artigos, projetos riquíssimos que a gente faz de literatura, projetos de cultura, né? E eu sempre falo, tem que registrar e tem que publicar. Trabalho no AE também, o trabalho realizado na inclusão, na educação infantil. Então, são trabalhos ricos que às vezes a gente não registra ou registra em partes, né? E não publica para outras pessoas. E então eu pensei, o meu livro vai ser uma ferramenta para valorizar o trabalho do educador infantil e do educador físico na educação infantil, que é pouquíssimos, né, profissionais que a gente vê mais em escolas particulares, e nas escolas municipais a gente, pelo menos na nossa realidade ali no município de Cachoeirinha, nós não temos um professor de educação física para orientar, para realizar as atividades com mais propriedade. Então, nós, professoras da educação infantil, nós que realizamos as atividades e nós que buscamos nos aprimorar, fazer pós, fazer cursos, ler livros, né, que falam, que tratem do assunto. E foi assim, através desse pós em motricidade infantil, que eu realizei a pesquisa, né, e estou publicando o livro neste ano, né. E eu queria agradecer mais uma vez, agora sim, agradecer a todos, as minhas colegas principalmente, porque o livro aqui, vou ler para vocês um pedacinho da dedicatória, que eu dedico a obra apresentada a todos os alunos da educação infantil e professores que atuam com empenho e dedicação na busca por melhores condições, valorização e capacitação profissional. Que é isso que a gente tem que buscar sempre, né? É buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e aplicar na prática, né? A teoria e a prática tem que estar ligada, né? Então, eu agradeço a todos os alunos que participaram dessa pesquisa, aos pais que autorizaram, né? 27 alunos da escola que autorizaram essa observação e essa prática, né? Esse teste, esse instrumento de teste que eu usei, que é a escala de desenvolvimento motor, que pude avaliar o desempenho motor amplo, né, fino,
lateralidade, equilíbrio, enfim, as áreas que a gente pôde avaliar aplicando esse teste. Agradecer as professoras que também autorizaram, né? A equipe diretiva na época, que foi a Andréia e a Carmelinda, né? Que autorizaram a gente realizar, eu poder realizar essa pesquisa no ambiente escolar. Então, eu sou muito grata a todos que puderam, né, participar, que acreditaram no meu trabalho, confiaram, e aqui está o resultado, né? O resultado aqui. Quero agradecer também a Fernanda, não posso esquecer de agradecer a Fernanda Fungueto, que é minha colega, que ela escreveu aqui também a parte da apresentação do livro. Então, agradecer a ela, que eu fiz um convite e ela aceitou prontamente, escreveu, então tá aqui participando da obra também. E agradecer todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para que esse livro fosse publicado. A toda a minha família, agradecer principalmente meu pai, né? Meu pai hoje não pode estar aqui fisicamente, mas se não fosse ele, esse livro não teria sido publicado. Então, ele sempre me motivou, me incentivou a estudar, sempre buscar conhecimento, mas nunca perder a humildade. Então, queria agradecer a ele, a todos os meus professores da ESEF, na época que eu fiz em 2012, a Adriana Berlese, que também não está mais conosco, foi a minha orientadora, e ela sempre dizia, né, eu dizia, eu queria fazer artigo, eu não queria fazer monografia, ela dizia, faz monografia, Gisele, escreve mais um pouco, que não vai se arrepender, porque quando for publicar, ela falava em publicar, eu achava algo muito distante. Quando for publicado, só diminui se tiver que diminuir, né? Se for uma revista, né? E a gente conseguiu publicar o livro. Quem tiver interesse, eu ainda tenho, gente, 1, 2, 3, 4, 6 cópias, 2 que estão reservados. E a gente também consegue adquirir o livro no site da Magazine Luiza, tá bom? Magazine Luiza, no site da Pris Editora. Esse mês a Pris está com um desconto especial, que é o mês do professor. Então, vai lá no site da Pris, que tem desconto especial. Magazine Luiza, Martins Fonte Paulista, Submarino, Casas Bahia, Lojas Americanas, Livraria Florense, Livrarias Curitiba, Ponto Frio, Shoptime e Livraria Travessa. Então, todos esses sites vocês encontram o livro para adquirir. Agradeço a todos e uma boa noite.